Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 23. Bons estudos! Quem casa, quer casa. E quem já é casado e tem filhos, quer mais ainda. Construir uma casa é o sonho de muita gente. Mas o que a gente precisa saber quando quer construir uma casa? Primeiro, como aproveitar bem o terreno. Depois, examinar uma planta e ver se ela tem tudo o que a casa precisa. E, finalmente, calcular quanto a gente vai precisar de materiais de construção para fazer uma boa casa sem gastar mais do que o necessário. Tudo isso e mais alguns detalhes é o que nós vamos ver na teleaula de hoje. Então, seu Jorge, que tal aqui o nosso terreninho, hein? 20 de frente, 30 de fundos, o que é que o senhor achou, hein? É um belo terreno, seu Rubens. Grande, plano. E que tipo de casa vocês estão pensando construir? Uma coisa simples, seu Jorge. Sala, 2 quartos, cozinha, banheiro e uma lavanderia coberta. É isso, nada muito complicado, o senhor sabe, a gente já gastou muito dinheiro aqui para comprar o terreno, né? Bom, a primeira coisa é decidir onde vai ficar a casa. Quer dizer, em que lugar do terreno. Eu acho legal que ela fique bem aqui atrás, assim, sobre espaço pra garagem na frente. É, e pra gente bater uma bolinha, né? Eu não sei se isso é muito boa ideia, Ana. Quando a gente constrói uma casa, tem que pensar em várias coisas. Uma delas é a iluminação. Ei, mas isso não é depois que a casa tá pronta? O engenheiro está se referindo à iluminação natural. Aquela que entra pelas janelas, não é, seu Jorge? É isso mesmo. Todos os cômodos precisam ter janela. Se a gente construir a casa no fundo do terreno, a gente só vai poder abrir as janelas na frente, assim. Mas assim não vai dar mesmo, porque o ar não vai circular direito. A casa vai ficar um horror de quente. Dona Cida tem razão. O melhor seria construir a casa assim, ó, aqui. Mas por que bem aí, engenheiro? Eu não escolhi esse lugar à toa. Uma casa precisa de luz e ventilação. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bem, se a casa for construída no fundo, com as janelas todas dando para frente, o ar entra e fica parado. Agora, se a casa for construída onde o engenheiro falou, dá para fazer janelas na frente e nos fundos. Desse jeito, é só abrir as janelas e qualquer ventinho atravessa a casa. Não fica melhor assim? Bom, é que eu tinha gostado da ideia do Tiago, né? Só que em vez de um lugar para jogar bola, eu faria um belo de um jardim. Pensa bem, Cida. Essa ideia que o senhor Jorge deu de colocar a casa aqui, eu acho que vai ficar melhor pelo seguinte. Porque aí sobra um espaço e um quintal atrás para a gente fazer até uma hortinha. Aqui na frente depois vai sobrar um espaço para você fazer o seu jardim e a garagem. Que o Marcelo tanto quer, né? Tá bom, vocês têm razão. Toca em frente. Toca o serviço, seu Jorge. Toca o serviço. Tá certo, dona Cida. Assim que eu tiver uma planta, eu levo pra senhora. Tá bom. Tô ansiosa. Cidinha, vem cá. O seu Jorge trouxe a planta da minha casa nova. Vem dar uma olhadinha. Tô louca pra ver. Que tal? Nossa, lindo, Ficou do jeito que eu queria. Olha essa cozinha, olha que maravilha. Que linda. E os quartos também, os meninos vão ficar super bem acomodados. E olha que salão, hein, amiga? 4,60 m por... Ué, seu Jorge, acho que você esqueceu de colocar a medida aqui, não é? Puxa, com a pressa eu esqueci de colocar o comprimento da sala. Mas não tem problema, nós podemos calcular. Lápis e papel tem aí? Ah, tá aqui na mão. E calculadora. Também tá aqui. Agora vocês vão ver o que é que eu vou fazer nesta planta. Olhem aqui. Eu vou calcular o comprimento total da casa somando todas as medidas desta linha. As paredes externas têm 20 centímetros de espessura. As paredes internas têm 15 centímetros. Agora, Cidinha, pegue a máquina e calcule a soma que eu vou ditar. 0,2. 0,2? Vamos colocar todas as medidas em metro. Sempre que a gente mede alguma coisa, as medidas devem estar na mesma unidade, lembra? Lembro, sim. 20 centímetros é igual a 0,2 metros, não é isso? Isso. Então vamos tocar. Vamos lá. 0,2 mais 1,5 mais 0,15
mais 4, mais 0,15, mais 1,8, mais 0,15, mais 3, mais 0,2. Só? Só, quanto deu? Deu 11 metros e 15 centímetros. Isso, 11 metros e 15 centímetros é o comprimento da casa. Agora vamos olhar a planta de novo. Tá. Olhem para esta linha aqui. A soma total é a mesma, certo? Certo. Agora, Cidinha, você vai subtrair do valor que você tem aí no visor da calculadora. Tá bom. Subtrai a 0,4, que são as duas paredes externas. Pronto. Agora subtrai a 4,3, que é o tamanho do quarto. Pronto. E ainda tem que subtrair uma parede interna. Menos 0,15. Pronto. Deu 6,3. Correto. Esta é a medida que estava faltando na sala. 6 metros e 30 centímetros. Eu não te falei que era um salão, Cida? Eu tô gostando do tamanho das janelas, bem grandes. Vai ser uma casa clara e arejada, como eu queria. Oi, pessoal. Oi, Rubens. Vem cá, Oi, Rubens. Vem cá, me dá uma olhada. Olha, Opa. a casa ficou do jeito que a gente queria, olha. Quer dizer que a planta já foi aprovada? Se o senhor também aprovar, agora é só contratar o mestre de obras, comprar o material e começar. Opa! Mas vamos devagar, não é, seu Jorge? Eu estive aqui pensando, eu acho que a gente tem que ir bem devagarinho, pesquisar bem os preços antes de fazer a compra dos materiais para ver o que a gente vai usar, não é? Porque Tá as coisas bom, estão então caras. vamos começar já. Vamos lá, vamos lá. Já? Já. Então vamos. Vamos lá. Gastamos sola de sapato, mas valeu a pena. Essa loja tem os melhores preços. Agora toca comprar. Vamos ver aqueles pisos primeiro? Vamos lá. Porque, olha, a cozinha da Irene é clarinha, assim. Você acha Quanto bonito? mais clara, melhor. Dá a impressão de mais amplitude, assim. Coisa mais interessante isso aqui também. A gente está aqui escolhendo lajota de cerâmica para o chão da cozinha. E eu gostei desta aqui. É um material muito bom. Lajotas de 20 centímetros por 15 centímetros. De quanto vocês vão precisar? Bom, aí é você que vai ter que calcular pra gente, né? É para usar. Primeiro, eu vou calcular a área de cada lajota. 20 vezes 15 igual a 300. Cada lajota tem 300 centímetros quadrados. Certo. Agora eu preciso da medida da área da cozinha. É 4 por 2,80. Isso, é. Agora, se você vai calcular, não esqueça que tem que usar sempre a mesma unidade. Claro, minha senhora. 4 metros são 400 centímetros, 2,8 são 280 centímetros. Multiplicando, a área da cozinha é de 112 mil centímetros quadrados. Agora, então, é só dividir a área da cozinha pela área de cada lajota. Aí, então, a gente vai ter o número de lajotas que nós vamos precisar. É isso. Correto. 112 mil centímetros dividido por 300 igual a 373,3. 373,3? Mas que isso? Vocês vendem retalho de lajota como a gente faz com pano? Não. Na verdade, o número de lajotas que vocês precisariam comprar seria 374. Agora tem uma coisa. Quando o pedreiro chega na junção do piso com a parede, sempre precisa cortar algumas lajotas. E nessa hora sempre, às vezes, quebra alguma lajota e não dá nem para aproveitar o resto, né? Por isso é sempre melhor comprar um pouco mais. No caso de vocês, eu aconselho a comprar umas 400 lajotas. Ah, mas aí vai sobrar. Não faz mal se sobrar. Fica de reserva para o caso de vocês precisarem quebrar o chão, num conserto de encanamento, por exemplo. Me diz uma coisa, esse raciocínio que você fez aí serve para mais um monte de material de construção, não serve? Ah, sim. Esse raciocínio serve para calcular o número de tacos que vocês vão comprar para o piso da sala e dos quartos. Serve para calcular o número de azulejos que vocês vão comprar para a cozinha e para o banheiro. E serve até para calcular o número de tijolos das paredes. Olha aí, seu Rubens, os tijolos já começaram a chegar. Seu Jorge, a minha mãe estava dizendo que tudo que eles compraram foi calculado. Azulejo, lajota de cerâmica, taco. E agora eu quero saber como que o pedreiro fez para saber quantos tijolos ele vai precisar para a casa inteira. Ele fez a mesma coisa que o vendedor da loja, Tiago.
Ele calculou a área de cada tijolo, depois calculou a área de cada parede? Não, o pedreiro já sabe quantos tijolos ele precisa para fazer 1 metro quadrado de parede. É a profissão dele. Ele só precisa calcular a área de cada parede. Aí então ele vai saber quantos tijolos ele vai gastar nela. Essas áreas todas são muito importantes. Agora, eu estava pensando uma coisa. Como é que a gente vai fazer com as telhas do telhado? Para saber quantas telhas nós vamos usar, a gente vai ter que fazer o mesmo cálculo de área? Também. Só que no caso do telhado, o cálculo é diferente. Eu mostro. Me empresta um livro aí, Tiago. Olha aqui. Esta parte do telhado se chama cumieira. O comprimento da cumieira é o mesmo comprimento da casa. Mas esta parte aqui precisa ser calculada. Vamos fazer um desenho e colocar algumas medidas para ficar mais claro. Como a gente faz para calcular a medida de X? Você sabe, Marcelo? Bem, essa figura é um triângulo retângulo. Para calcular um dos lados deste triângulo, a gente precisa usar o teorema de Pitágoras. Muito bem, Marcelo. Então vamos lá. Arme a equação. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 1,8 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25 mais 3,24. X ao quadrado é igual a 28,24. X é igual a raiz quadrada de 28,24. X é igual a 5,32 metros. Então vamos usar a medida que o Marcelo achou. Se, por exemplo, o comprimento da cumieira é 12 metros, a área da metade do telhado é 12 vezes 5,32, que é igual a quanto, Marcelo? 63,84 metros quadrados. O telhado inteiro, então, terá uma área de... Ah, eu sei! 2 vezes 63,84. Quanto dá, Marcelo? 127,68 metros quadrados. Eu matei a charada, seu Jorge. O fabricante de telhas tem que ser exatamente como o pedreiro. Ele já sabe quantas telhas a gente vai usar por metro quadrado. É a profissão dele, não é? Isso. Logo é só multiplicar o número que o fabricante de telhas disser pela área do telhado. E aí nós vamos descobrir a quantidade de telhas necessária para cobrir a casa. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós compreendemos um pouco da geometria da casa através de desenhos. Vimos os elementos de uma planta e calculamos as áreas dos cômodos. Avaliamos a quantidade de materiais, como lajotas, tacos e azulejos, a partir dos dados da planta. Conhecemos os principais elementos do telhado. E para terminar, vimos como é importante pensar na iluminação natural e na ventilação de uma casa. Nós ainda vamos ter mais teleaulas sobre a casa. Por enquanto, vá fazendo os exercícios, viu? Porque eu vou ficar por aqui, no meu terreno, imaginando a minha casa pronta.